Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia e hoje eu quero mostrar para vocês mais algumas plantinhas aqui do meu jardim vertical. Começando aqui por esse vaso, que em breve eu vou fazer o replante dessas mudas, olha. Eu tenho aqui 3 plantas pendentes nesse mesmo vaso. Essa daqui é a Tradescantia zebrina, popular lambari. Ela é roxinha, conhecida aí como lambari roxo, por ser roxa na parte de baixo e pela parte de cima aqui lembrar, né, o peixinho lambari, né, prateado, olha que gracinha. Eu tenho um outro vaso dessa planta, eu tenho ela numa cuia 21. Aí eu tirei só uns galhinhos e plantei aqui nesse vaso de parede, mas eu vou fazer o replante dela. Só que assim, ela cresceu bem, ela desenvolveu muito bem, só que com um detalhe, ela tá enrolando as folhas, olha só. As folhinhas, tem algumas folhinhas que estão nascendo deformada, olha. Não sei ainda o porquê, mas não sei se a questão é por estar aqui não, porque lá na cuia também estava deformando, olha. Tá deformando as folhinhas. Mas eu vou fazer o replante dela em breve. Ela é uma planta muito fácil de cultivar, muito fácil de propagar. Qualquer galinho desse aqui, você destacou aqui, encostou na terra, ele já enraiza, olha. Até se encostar na terra já enraiza, olha aqui as raizinhas. Eu tinha essa planta, eu achei os galinhos jogados no lixo, trouxe e joguei, né, plantei num canteirinho de vinca que eu tinha. Isso há uns 3 anos atrás. E ela se espalhou, né, se espalha como rastilho de pólvora, muito rápido. E ela tomou conta de tudo. Aí, para poder controlar o crescimento dela, eu tirei do chão e comecei a cultivar só assim, no vasinho de parede. Mas ela faz uma forração muito bonita, ela faz vasos suspensos muito bonitos, né? Para jardim vertical, é uma excelente opção. Ela pode ser cultivada na meia sombra, essa minha tá na meia sombra, né? Ela pega um pouquinho do sol da manhã, filtrado aqui, ó, pelo meu limoeiro, né? Mas ela pode ser cultivada à sombra também. Na sombra ela não fica tão roxa, né? Aí ela destaca mais esse prateado, né? E também a sol pleno, só que a sol pleno ela vai exigir uma rega bem mais frequente, porque ela vai secar com muita facilidade. Ela vai exigir replantes também com mais frequência, porque ela vai crescendo e aí as folhas mais velhas vão secando, ó. Igual aqui, ó. Vai tá secando, isso aqui é normal, né? É o descarte natural, vai secando as folhinhas, né? E aí vai ficando folhinha só na ponta. E aí, quando ela tá a sol pleno, seca mais rápido, né? Então, assim, vai ficar muito galinho seco na parte de cima aqui e as folhinhas vão ficar só na ponta. Aí é a hora que você tem que destacar as pontinhas e plantar novamente. Então, ela exige mais manutenção quando tá a sol pleno. E exige mais rega também, porque aí ela vai desidratar mais, né? Mas dá para cultivar também, ela é muito resistente e ela fica mais roxa, né? Quanto mais sol, mais ela se estressa e ela fica bem mais roxa. Essa parte prateada não fica tão destacada, mas fica linda também. Eu prefiro ela na meia sombra, igual tá essa minha aqui. Aí, junto com ela, eu tenho aqui, deixa eu desembaraçar isso aqui, eu tenho aqui, ó, a barba de Moisés, ou lágrima de bebê. Soleirolia é o nome científico. Essa minha tá florindo, olha a florzinha. Esse pontinho branco aqui, ó, não é muito ornamental, né? Ela é cultivada mais pela beleza, assim, do pendente que ela faz. Ela tem um crescimento extremamente rápido. Essa também, eu tenho ela na cuia 21. E essa parte aqui é a parte que estava pendente na cuia. Já estava feia, precisando de replante, né? Porque isso daqui já estava bem, assim, bem feinho mesmo. Aí eu tirei toda a parte que estava pendente na cuia e coloquei aqui. E rapidamente ela enraizou, tá bem bonita, tá crescendo. E o restante continuou na cuia. E aí já tá, lá da cuia já tá ficando pendente também. Já tem assim uns 20 centímetros já pendente na cuia.
né? Mas aí eu vou replantar também. Como aqui eu coloquei 3 no mesmo vaso, eu vou separar elas e vou colocar cada uma num vaso. Elas crescem muito rápido, todas elas, né? Crescem muito rápido, se desenvolvem muito bem. Essa daqui pode ser cultivada na meia sombra, né? Como tá aqui. E também, né, na sombra, né? Não precisa pegar sol. Ela se desenvolve muito bem, dá para cultivar até dentro de casa, né? Mas ela fica perfeita em jardim vertical, né? E outra, né? Ela faz uma forração linda, né? Assim, no chão, igual aqui. Eu tenho grama, mas eu tenho muita dificuldade com a questão da luminosidade, né? Porque meu jardim ele é muito sombreado e a minha grama é a esmeralda. Então fica, em muitos pontos, a grama esmeralda não se desenvolve, né? Porque a grama esmeralda precisa de sol. Então, assim, essa planta é uma ótima opção para você fazer ali a cobertura do chão sem, desde que não tenha pisoteio, né? Você não pode colocar para fazer o fechamento do quintal inteiro onde você vai pisar, mas você quer colocar um tapete verde e a grama esmeralda não vai, porque é sombra, coloca a barba de Moisés. Ela vai crescer, ela vai se alastrar. Onde os raminhos encostam na terra, ela cria raízes. Então ela vai se alastrando e vai formando um tapete bem verdinho. Só não pode ter pisoteio, mas assim é uma ótima opção assim para jardim de inverno, né? Onde você não vai pisar, você só vai contemplar. E aí você não quer que fique a terra ali aparecendo, você não quer colocar pedra, não quer colocar seixo, não quer colocar, o que mais que se usa? Casca de pinos, enfim, você quer colocar uma coisinha viva, uma coisinha verde, ela é uma ótima opção, fica bem bonitinho, dá muito certo, né? Assim, eu não coloco no meu jardim porque meu jardim tem pisoteio, né? E então, não funciona muito bem, né? Mas aonde não vai pisar, ficaria lindo. Ela desenvolve muito rápido, né? A rega é moderada, ela não é tão exigente, não precisa estar regando ali todo santo dia, né? Dá para regar, esperar secar um pouquinho ali o substrato e para depois plantar novamente. Falando em substrato, a minha amiga Geni me perguntou o que eu uso, né? Qual o substrato que eu uso aqui nesses vasos, né? Porque vaso de parede seca muito rápido, né? E os meus vasos são de cimento, ó. Quem me acompanha aí já sabe que os meus vasos de parede são todos de cimento, sou eu que faço, tem vídeo no canal mostrando como é que eu faço esses vasos. Aí ela me perguntou o que eu coloco, né? Porque seca rápido e as plantas estão... Ela diz que minhas plantas estão lindas, obrigada minha amiga. Mas assim, é terra vermelha, né? Aqui no meu quintal. E esterco de gado, é só isso que eu coloco. Aí o cuidado é com a rega, né? O vaso de cimento, ele puxa, ele absorve mais água? Absorve. A planta seca mais rápido do que um vaso de plástico? Seca, ele vai absorver a água igual um vaso de cerâmica, né? Enquanto que o vaso de plástico segura mais a umidade. Mas aí... o cuidado é mais com a frequência na rega. Por isso que eu digo assim, não existe uma regra para você regar, não tem uma receita ali. Quantas vezes por semana se rega tal planta? Não existe isso. Depende muito do vaso, depende muito do substrato, depende muito do local de cultivo. Tem lugares que são muito secos, tem lugares que são mais úmidos, tem época do ano que é seca, tem época do ano que é mais úmida, que chove. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, assim, observar. O grande segredo da rega é observar. Colocou o dedo na terra, sentiu que a terra está seca e a sua planta precisa de rega frequente, então você tem que regar. Por quê? Se você deixar sem regar, vai murchar a sua planta, né? Então, assim, por mais que o vaso de cimento ele absorve mais água, em época de chuva, suculenta apodrece do mesmo jeito. Então, assim, é muita água. Por mais que o vaso seca mais rápido, em época de chuva, se for uma planta suculenta, ela vai apodrecer do mesmo jeito, né? E mesmo que se use um substrato próprio para suculenta, eu acredito que também não vai segurar, se for uma grande quantidade de chuva, não vai adiantar muita coisa não, porque mesmo, por mais bem drenado que seja o substrato, suculenta morre sim por excesso de água, então não tem muito para onde fugir, né? E no caso, a barba de Moisés,
Algumas pessoas consideram como suculenta, outras nem tanto, e eu diria que ela não é nem suculenta e nem é planta não suculenta. Por quê? Suculenta é quando armazena água na folhagem, nos caules ou na raiz. Ela não tem essa grande reserva, ela tem uma folhinha um pouquinho espessa, né? Mas não é uma folhinha grossa, tipo a folhinha da rosinha do sol, né? Então, assim, a rosinha do sol é uma suculenta, bem gordinha. Já ela que é bem mais fininha. Então, ela precisa um pouquinho mais de água do que a rosinha do sol, né? Mas sempre tem que observar a terra. Se tiver seca, é bom regar. Ela aqui, ó, como ela tem bastante raminho, o que acontece muito com elas ficar muito tempo sem regar, é ela ir secando esse caulezinho. Mas ela é tão resistente que já aconteceu de secar, né? O caulezinho aqui começar a secar, principalmente aqui em cima, na bordinha, onde encosta no vaso, ele seca. E aí rebenta e fica pendurado. O raminho fica pendurado aqui, ó. E fica por muito tempo vivo. Aí, com o passar do tempo, é que a gente percebe, né? Pega no raminho e percebe que ele está desidratado. Aí você vai ver, ele está solto lá. Só está aqui, penduradinho. Mas ela é muito resistente. E outra que eu tenho aqui, ó, é essa pileia. Eu não sei o ID dela, mas creio que seja uma variedade aí de pileia. Não identifiquei ainda. Mas é muito bonitinha, muito fácil de cultivar. Dá para fazer com essa planta aqui a mesma coisa dessa, ó. Ela serve também para fazer uma forração. Inclusive, eu tenho nascendo aqui no chão, um galinho dela caiu no chão aqui. E tá desenvolvendo. Aí eu deixei, era pequenininho, era uma pontinha assim, ó. Uma pontinha assim, caiu no chão, tá desenvolvendo, já tá formando uma moitinha, tá se espalhando assim, ó, se alastrando. E ela cresce muito rápido também. Ela é a mesma coisa, eu tenho ela na cuia 21. Eu tirei o que estava pendente, coloquei aqui, rapidinho enraizou, já está crescendo, está desenvolvendo. Dá para cultivar ela na meia sombra, na sombra. E também a sol pleno. A sol pleno ela fica assim, ó. Ela toma uma coloração um pouco mais escura, tá vendo? Aqui, ó. Ela fica bem mais escura do que isso aqui, né? Se tiver sol pleno. Isso aqui é de quando ela estava na cuia, ainda pendente, aí eu deixei no sol, aí ela pegou esse formato, ela ficou mais escura com as folhinhas menores. Aí esse aqui já nasceu aqui, né, na meia sombra. E aí se tiver na sombra, fica mais verde, né, e fica com as folhinhas um pouquinho maiores. Mas é muito fácil também de cultivar, muito fácil de propagar. Uma plantinha também muito bonita. Eu vou separar ela também, tá? Agora as três, ó, no mesmo vaso. E eu vou separar elas, né? E provavelmente eu vou colocar uma planta que cresce para cima no vaso e vou colocar ela para fazer a forração e crescer como planta pendente, né? Igual eu fiz ali, ó, né? Que eu já mostrei para vocês no meu vídeo anterior, né? Uma planta que cresce para cima e outra crescendo para baixo. Aí essa daqui, provavelmente, as três eu vou fazer forração nos vasos, né? Ela vai ser a planta pendente no vaso com uma planta que cresce para cima, né? Ainda não decidi se vou deixar sol pleno ou se eu vou deixar na meia sombra, mas eu tenho umas mudas de lantana que eu tirei lá da minha calçada, coloquei nos vasinhos para adaptar. E aí assim que elas adaptarem, né, se elas não morrer, mas acho que não vai morrer não, porque elas já estão até brotando, mas aí eu vou passar elas para os vasos de parede, né? E aí a lantana ela cresce, ela é de sol pleno, ela vai crescer para cima, fica um pouquinho, de acordo ela vai crescendo, ela vai pesando, ela tomba um pouquinho, né? Ela não chega a ficar pendente, ela fica um arbusto escandente, né? Ela dá uma tombadinha. Mas eu acho que ela vai proteger, né? Até a planta pendente do sol forte, e aí vai ficar uma meia sombra, né? Vai ficar o sol pleno em cima para a lantana e a meia sombra embaixo para a planta pendente. Eu acho que vai ficar legal. Eu ainda vou analisar se eu vou fazer isso, mas se eu for fazer, eu mostro para vocês. Mas que eu vou separar as três, eu vou, né? E para elas poderem desenvolver melhor, né? Porque a lambari, ela cresce, ela cresce assim, ó. Ela pende, mas as pontinhas sempre para cima, tá vendo? Aí ela fica assim meio repitante, né? E aí ela acaba tomando conta do espaço. Ela tampa as outras, né? Porque como essas daqui são mais delicadinhas, né? Elas vão crescendo, vão pesando para baixo. Já essa daqui não, ela vai, né? Ela vai se espalhando. Essa aqui gruda na parede. As outras eu não vi ela agir assim não, de grudar
de grudar na parede não, mas ela aqui, ó, a lambari, ela gruda, ela vai soltando as raizinhas, ó, ela vai soltando aqui e vai grudando, e aí vai subindo também. Ela é bem interessante, dá para fazer várias coisas com essa planta, dá para cultivar de várias maneiras, são ótimas opções, eu recomendo, se você quiser um jardim vertical, essa planta as três são excelentes, de muito fácil cultivo, eu acho que ninguém tem dificuldade em cultivar essas plantas aqui, não, são muito bonitas e muito fáceis de cultivar e de propagar. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu vou ficando por aqui, agradecendo você que me acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias às 18 horas tem vídeo novo no canal e eu espero sempre contar com a sua presença. Se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho, clique no Valeu e faça a sua contribuição. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.